Olá a todos, me chamo Kézia Ramos. Olá, me chamo André e vamos explicar o experimento 2, que é a lâmpada elétrica de filamento. Temos o objetivo a caracterização elétrica de uma lâmpada de filamento com o levantamento da curva de corrente de tensão. Como já temos a corrente de tensão já medida, a tensão, na verdade, com a corrente calculada, nós tiramos o levantamento dessa curva de corrente de tensão. Com isso, temos a compreensão do conceito de resistividade de metais como função da temperatura. Observação entre temperatura e a cor espectro de emissão do filamento. Utilizamos o material, um multímetro digital Miriba ET1110, resistor 1 ohm, fonte DC MPL 3305M, uma lâmpada de filamento R1 12 volts 4 watts. Bom, como é feito o experimento? A gente tem uma fonte DC, vocês podem ver aí. Essa fonte de tensão, ela passa pelo VA, e logo após ela passa sobre R1, onde está a nossa lâmpada de filamento. Depois passa por VB, e nós temos a nossa resistência R2, onde nós vamos calcular tanto a resistência R1 como a corrente I, e como as tensões que passam entre VA e VB. No experimento, nós tínhamos que fazer as fontes em ordem crescente, pulando de 2 em 2. Então, era 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Como vocês podem ver, se nós pegarmos e dividirmos, tirando 0, é claro, dão 6 pontos. São 6 dados. Então, cada dado foi pegado-se um experimento, foi tirado foto, né, do experimento realizado. E aí, como vocês podem ver, de baixo para cima, a luz ela vai aumentando gradativamente conforme aumenta a tensão. Então, no começo, nós temos uma lâmpada basicamente apagada, apenas com o filamento assim, incandescente. Depois, a lâmpada ela vai acendendo, passando de um vermelho alaranjado para um laranja, de um laranja para o amarelo, para terminar num branco amarelado, onde a sua fonte de luz é mais potente. E aí, em relação aos dados tirados, a gente tira através do multímetro, né, com todo o aparato feito. E aí eu coloquei na tabela que está aí, né? A gente tem a fonte DC 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então a gente pega pelo multímetro, que a gente tem os dados VA e VB, e aí completamos o resto da tabela. Aonde VAB é igual a VA menos VB, por isso nós temos o resultado. Sabemos que tem aquela equação onde tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, o que a gente fez? A gente isolou a corrente, e aí a gente calcula VB, porque nós queremos o dado do resistor 1, se vocês podem ver aqui, é o resistor 1, onde que é o filamento. Então, a gente calcula em relação a VB. Então, calculando em relação a VB sobre a resistência, nós temos IA. Depois disso, nós calculamos a potência dada por VAB vezes I, já que nós temos o I agora, que é a nossa corrente, calculamos a potência passada pela lâmpada. E, por último, nós calculamos a resistência, que é dada por VA sobre I. Então, aí, a gente tem todos os dados. Como o nosso R2 já era dado porque a gente mediu pelo multímetro, ele deu 1 ohms. Então, com a taxa de erro de 0,05, a gente pega e calcula aí de VB sobre R2 para a gente ter os outros resultados, que é a resistência R1. Como da diferença de tensão A e B e da corrente, nós conseguimos traçar esse gráfico ponto a ponto marcado aí. E nesse caso, nós tiramos o erro quadrado médio do mesmo jeito do experimento anterior. O erro quadrado médio funciona o seguinte: ele pega a distância entre o ponto e a linha e faz a soma desses pontos na equação. Por isso, tira o erro quadrado médio, que vai ser diferente de zero nesse caso aí também. Bom, nosso questionário. No relatório são dados 2 questionários para nós responder. Primeiro é
Assumindo um espectro de radiação do corpo negro para a estrela Alfa Centauro A, estabeleça o comprimento de onda de máxima radiação, sabendo que a temperatura da superfície é de 5.790 kelvin. Qual o percentual da potência irradiada na forma de fótons com comprimento de onda maior que... Esqueci esse símbolo. Lambda, obrigada. Lambda max, né? Que é a maior onda que pode se dar. Nos slides e relatórios que foi dado aos alunos, a gente tem um ponto máximo, que já é dado a fórmula dele com o cálculo. E a gente sabe que lambda T, que é lambda vezes temperatura, é igual a 2.897,756 ohms por metro vezes Kelvin. E aí o que acontece? A gente pega esse cálculo, que é essa equação, e a gente isola o lambda máximo. E aí a gente pode pegar e substituir, já que nós temos a temperatura que é 5.790 Kelvin. Então, o que eu fiz aí? Eu peguei o lambda, coloquei ele, né, como base da equação, e aí eu simplesmente subtraio um pelo outro, porque esse dado que já é dado como percentual, quer dizer, essa fração aí, essa fórmula que é dada, já é dada para dar a resposta em percentual. Então, eu simplesmente ajustei para substituir nos cálculos, onde nós chegamos a 0,5 ohms por metro. Micros por metro, perdão. Bem, um bom modelo permite prever o comportamento de uma lâmpada em pontos experimentais nunca medidos. Usando o modelo ajustado, calcule o valor da resistência de equilíbrio R1 para a tensão negativa VAB igual a menos 7 volts. Apresente a memória do cálculo do valor de R1 e justifique a sua validade. Como vocês podem ver, a gente pega uma fórmula também dada pelos slides do professor, que é corrente é igual a K, uma constante, sobre voltagem elevado a 3/5. Nisso, nós podemos fazer uma formulação, isolando K, e fazendo uma soma entre todas as voltagens que nós medimos, que é de 0 a 12, junto com os resultados da nossa corrente. Fazendo assim, nós temos o resultado, que vai ser K é igual à soma de N a 7 vezes, né, de IN vezes VN elevado a 3/5 sobre a soma de 0 a 7 de VN elevado a 3/5. Nisso, isolamos a parte do numerador e do denominador para a gente conseguir fazer um cálculo mais fluido e que dê menos erros, digamos assim. Então, primeiro a gente fez o cálculo que era basicamente você pegar cada dado de corrente vezes a tensão fornecida e calcular o conjunto. Depois a gente pegou o denominador, onde somente era a tensão, e nós fizemos o cálculo da sua soma. Nisso, a gente tem a parte do outro lado do quadro, que é K, numerador sobre denominador. E o resultado deu K igual a 0,2617. Esse cálculo a gente pega, subtrai por menos 7, já que a equação pede que a tensão é negativa, e nós temos o resultado, que esse resultado é a corrente passada, que é menos 2,95 ampere. Nisso, nós multiplicamos pelo menos 7, porque nós sabemos que existe uma equação aí. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Calculando nisso, a gente vai descobrir a resistência de R1. E a gente descobre que R1 é igual a 20 sobre 67 ohms. Esse resultado ele dá um pouco abaixo, como se fosse na parte positiva. A parte positiva de 7 dá mais ou menos na faixa dos 31, a resistência de R1. Então, a gente pode calcular que existem alguns erros aí e que a tensão não foi igual, apesar que deveria ser igual, porque independente da tensão ser negativa ou positiva, teria dado uma resistência equivalente. Bom, nós temos também a questão extra. Usando o modelo dinâmico apresentado, quanto tempo leva para a lâmpada de filamento incandescente usada no experimento atingir um valor de resistência e de equilíbrio na temperatura ambiente após acesa a aplicação da tensão nominal, que era 12 volts, durante a operação. Use o critério de variação da resistência de 90% até 10% do valor máximo observado para estabelecer o tempo de transição. Nesse caso aqui, a gente tem a resistência como 1, certo? Então, a gente pegou os dados já fornecidos
e começamos a fazer os cálculos para a gente ter a obtenção dos gráficos. Esse primeiro gráfico é a resposta do degrau de filamento. A lâmpada acende e ela tem um tempo contínuo. A mesma coisa em forma de loop. A lâmpada acende irradiando no corpo negro. Então, o terceiro é que é o tempo de descida da lâmpada aonde pede o nosso exercício. Existe uma faixa aqui, eu sei que é muito pequeno para ver os dados, mas existe uma faixa onde nós temos entre 90% e 10%, que ela tem um certo equilíbrio. Vocês estão vendo meu mouse? Que ela fica mais ou menos por aqui, que é onde a lâmpada se estabelece para depois ela apagar em temperatura ambiente. Então, nesse gráfico, ela fica mais ou menos em torno daqui. E é isso. Muito obrigada. Obrigado.